com três questionamentos diante do Senhor, porque nós vimos que, né, nada acontece se o Senhor não assim permitir. E ele usou esse período para despertar algo na igreja, né? Nós teríamos que responder a ele adequadamente. E uma das coisas foi, né, o que é um culto agradável ao Senhor? E a própria palavra responde, né? Nossas vidas como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, entregue como sacrifício vivo, né? No altar do Senhor. Então a nossa vida deve ser um culto, né? Não é só o momento. Eu acho que é esse avivamento, ele mostra isso, né? Ou o que está acontecendo ali nos Estados Unidos. Nós sabemos que é pelos frutos que conhecemos, né? Aquilo que o Senhor faz. E nossa vida tem que ser assim, né? Um culto ininterrupto para o Senhor, um espírito de oração que é ora sem cessar, andar no espírito, não satisfazer as concupiscências da carne, né? E o Senhor é maravilhoso. Eu creio que a nossa oração esse ano de 2023, a palavra que saiu, né, o versículo que saiu para nós, para esse pequeno rebanho, foi justamente perseverar. Se perseverarmos com ele também reinaremos. Foi o que Paulo disse para Timóteo, né? Olha, se você perseverar, você também vai reinar. Então, perto está, igual o Fabrício falou, né, do tempo que nós iremos, que os vencedores da igreja irão reinar com Cristo, né, que o Senhor voltará para buscar a igreja vencedora. E ele clama por perseverança, né, e que haja mesmo um clamor no nosso coração para que nós possamos querer prosseguir em conhecer o Senhor e continuar conhecendo o Senhor. Né? Tem um versículo que nós, nas primeiras reuniões desse ano, tem nos acompanhado, que é aquele espanto que os discípulos tiveram quando o Senhor acalmou a tempestade, acalmou o mar, e eles questionaram, né? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? E esse desejo de querer conhecer, de querer saber quem é Jesus, é a perseverança. É o que nós temos que ter a cada dia que nós acordarmos. Era isso que estava no coração dos discípulos, esse desejo de saber quem é Jesus. Porque se essa pergunta está no nosso coração, o Senhor vai nos surpreender, porque ele vai responder quem ele é, né? Como Moisés ali na sarça, né? Naquele encontro com Jesus ali personificado por aquele fogo ardente naquela sarça, né? Moisés ele chega e fala assim: mas o que eu vou responder para Faraó, para as pessoas que me perguntarem quem me enviou? O que eu respondo? Né? E aí o Senhor Deus falou assim: olha, você vai dizer, o eu sou te enviou, porque o Senhor, ele é tudo, né? Ele é o eu sou o que sou, ele é tudo que nós precisamos, né? Tudo que nós desejamos deve ser o Senhor. Eu fico imaginando como que deveria ser uma vida de espanto para aqueles discípulos, né? Imagina uma semana depois que Jesus, né, volta do deserto, né? Ele foi batizado por João Batista. E ali o Espírito Santo confirma o seu ministério e ele começa esses 3 anos incríveis. E ali depois, uma semana que ele volta do deserto, a mãe dele convida ele para um casamento, né? E naquele casamento, então, os discípulos acompanham Jesus e Maria chega. Olha como que Maria conhecia o Senhor, conhecia o seu filho, né? E ela chega e fala assim: acabou o vinho. E ele diz para ela assim: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E Maria vai e fala com os serventes, com as pessoas que estão ali: olha, vocês vão fazer tudo que ele disser. Olha que interessante isso. Olha como que ela conhecia a Jesus. Ela sabia que onde o Senhor está, o vinho não pode acabar. Que o Senhor ia fazer alguma coisa.
mesmo não sendo a hora dele ali de se manifestar, né, de morrer por nós, né, ele inicia o seu ministério naquele momento, né? Diz a palavra do Senhor lá em João 2 que ele deu início, os seus discípulos viram os seus sinais e ele deu início ao seu ministério ali, né? Estavam lá aquelas talhas cheias de águas que os judeus usavam para lavar as mãos, para se limpar, para comer na festa. Aquelas 6 talhas já com água suja representam o ser humano, representam um homem, eram vasos. E o Senhor diz só isso: olha, enche esses vasos de água. E a água é a palavra de Deus. Quando nós somos cheios da palavra de Deus, quem prova das nossas vidas vai sentir o sabor de um vinho novo, do vinho mais excelente. E foi isso que aconteceu naquele casamento. Eu fico pensando como que os discípulos falaram: quem é esse homem? Cara, foi o primeiro sinal, ninguém nunca tinha feito isso, né? O vinho tinha acabado, né? Aquele cara que estava organizando o casamento, depois que ele prova o vinho, chama o noivo e fala assim: olha, todo mundo coloca primeiro o vinho mais excelente, o bom vinho, mas eu estou provando agora, esse vinho que você deixou para o final é o melhor vinho, é o melhor vinho. Então, quando falta o vinho, se o Senhor Jesus está presente, é certeza que o melhor vinho ainda está por vir e ele vai chegar, né? Se nós fizermos tudo conforme aquilo que ele nos diz, se nós formos cheios da sua palavra, né? Esse é o seu desejo, né? Imagina o Senhor Jesus na casa, numa casa ali, de repente o telhado é descoberto, desce ali um aleijado no meio da casa, todos ali estavam ouvindo o Senhor Jesus. Eu fico imaginando quão espantado os discípulos ficaram quando Jesus chegou e falou assim: olha, olhou para aquele homem e entendeu que os pecados dele paralisavam ele. E disse assim: olha, seus pecados estão perdoados. E na mesma hora, as pessoas que estavam ali, principalmente os sacerdotes, os fariseus, começaram a questionar: mas olha, não é somente Deus que perdoa os pecados? E eles estavam certos disso. E aí Jesus, olha, disse: olha, para que vocês saibam que eu recebi autoridade para perdoar os pecados, eu digo a esse homem: levanta e anda. E aquele paralítico foi curado na presença dos discípulos. Quão maravilhado eles devem ter ficado. Eles não estavam esperando isso. Aquele homem tinha sido perdoado os seus pecados e ele passou a andar, ele era um aleijado. Aqueles amigos dele que abriram o telhado, desceram ali aquele homem no seu leito, eles tinham certeza. Eles falaram assim: se nós colocarmos o nosso amigo que está precisando na presença de Jesus, Jesus vai fazer alguma coisa, porque ele é bom, Jesus é amor, ele é poderoso para fazer. E aqueles discípulos, eles foram aprendendo essas coisas, né? Quando Jesus subiu no Monte das Oliveiras, no monte, no Sermão do Monte, desculpa, irmãos, lá no capítulo 5 de Mateus, e ele começa a explicar a lei. Diz lá no capítulo 7 no final, verso 28, que quando ele desceu do monte, as multidões que ouviram o Senhor, elas estavam maravilhadas, maravilhadas do ensino de Jesus. Aquilo que Jesus ensinava trazia uma admiração, um encantamento, porque nunca ninguém tinha dito aquelas palavras como Jesus disse. Porque ele disse como autoridade e não como os escribas que decoravam aquela lei, que decoravam aquela palavra, mas Jesus falava de vivência, de autoridade, como alguém que vivia aquilo. E as pessoas saíram maravilhadas, ao ponto de até um leproso que era
né? Alguém que não podia chegar ali na multidão, não podia ficar no convívio social das pessoas, e chegar para Jesus e falar: Jesus, se você quiser, pode me purificar. Ele tinha acabado de ouvir as palavras de Jesus e ele sabia que as palavras de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Se quiser, Jesus, pode me purificar. Eu ouvi as tuas palavras. E aquele leproso saiu curado. E é isso que o Senhor Jesus faz, né? Imagina o espanto daqueles discípulos quando, depois de 3 dias ali longe das cidades e tudo, o Senhor ele fala assim: olha, vamos comprar comida para toda essa multidão aqui. Ele falou isso porque ele estava provando seus discípulos, diz a palavra. Falou: seu Felipe, quanto que nós temos que ter de dinheiro para alimentar aí a galera, essa multidão toda que está aí? Aí o Felipe: não sei, ó, preciso de muito dinheiro. E aí um dos discípulos falou assim: olha, mas tem um menino, olha a fé. É a pequena nuvem, né, que nós comentamos no início da reunião. Ó, mas tem um menino aí, hein? Um menino tem 5 pães, 2 peixinhos. Jesus falou: tá bom, tá bom. Entrega o que você tem nas mãos do Senhor. Entrega o que você tem nas mãos do Senhor e deixa que o mais ele fará. E aí o Senhor agradeceu a Deus. Ó, Senhor, muito obrigado por esses peixinhos, por esse pão. E partiu. E deu para os seus discípulos. Foi um milagre que os discípulos participaram. Deu para os seus discípulos começaram a distribuir e alimentou toda aquela multidão, e eles recolheram ainda cestos com aquele alimento que sobrou. Quão espantado eu acredito que os discípulos ficaram, porque eles não estavam esperando isso, irmãos. Olha como que a vida de Jesus é infinitamente mais. Eles não estavam esperando. E Jesus operou, Jesus fez. Depois que ele multiplicou os pães, os peixes, ele pede os discípulos para atravessar o mar. Você lembra disso, irmãos? E ali ele ficou orando. No meio da noite, Jesus vai ter com eles. Olha, é impressionante. Parece, né? Olha, a mim, que às vezes nós vivemos situações que nós achamos que o Senhor não pode ir até onde nós estamos. Era o caso daqueles discípulos. Estava de madrugada, estava de noite, estava escuro, uma tempestade de chuva horrorosa acontecendo. Irmãos, é naquele momento que Jesus vai até eles, andando sobre o mar, ou seja, fazendo o impossível. Cada pisada de Jesus era o impossível sendo realizado. Pedro, ele viu aquilo, ele ficou tão admirado que ele nem pensou nas circunstâncias. Ele só chegou e falou: Senhor, é o Senhor? Que eu estou pensando que é até um fantasma. O que é isso que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Mas se for o Senhor, eu quero estar contigo. Eu saio do barco da minha zona de conforto, onde eu estou seguro, e eu quero estar contigo, porque é melhor estar com o Senhor aí, em cima da água, nessa tempestade, do que nesse barco. O barco sem o Senhor naufraga, mas se eu tiver com o Senhor, eu não naufrago. E ele foi andando sobre as águas, encontrou, né? Quando estava quase encontrando o Senhor, ele olhou não para o Senhor, mas para as circunstâncias, né? Para a força do vento, para as ondas. Imagina um mar bravio, né? Em Cascais eu tive esse privilégio, né? Quando começou né? Terminando setembro, com uma chuva que caiu, o mar agitado, e eu fui correr ali na orla, as ondas explodindo naquele paredão. Imagina no meio do mar como que seria uma situação dessa. E Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a naufragar, a afundar. E aí Jesus falou assim: olha, por que sua fé é tão pequena?
Porque fé, irmãos, é você mesmo nas circunstâncias estar olhando para Jesus. Isso é fé, né? E os dois voltam para o barco, andando sobre as águas. Pedro talvez sendo até carregado com aquele medo danado das ondas. E faz aquela bonança. Quão maravilhados os discípulos estavam. Irmãos, eles não estavam esperando isso acontecer. Os irmãos estão entendendo? Eles não estavam esperando. Jesus surpreendeu aqueles discípulos. Surpreendeu aquelas pessoas. A mesma coisa com Lázaro. Imagina, Lázaro estava doente. E os discípulos falaram, Lázaro está doente. E aí Jesus falou, não, vamos continuar nosso caminho. Depois de um tempo, Jesus falou, olha, Lázaro dormiu. Aqueles discípulos, que bom que dormiu, então ele está salvo. E aí o Senhor Jesus fala com eles, olha, Lázaro morreu e nós vamos para lá. E Tomé, né, falou, nossa, mas a gente vai lá para Betânia, perto de Jerusalém, eles estão querendo matar o Senhor. Vamos para lá para morrer com Jesus. Esse foi o pensamento. Olha, engraçado, né? De morte, né? O pensamento de morte. Lázaro morreu. Eles estavam sendo perseguidos em Jerusalém, que queriam matar Jesus. Tudo gerando, relacionado com a morte. Mas eles esqueceram que Jesus é o autor da vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Né? João escreveu isso depois, no seu evangelho, começa assim. Ele viu que Jesus era a própria vida. Né? Jesus até tem que explicar, olha, se a gente anda na luz durante o dia, a gente não tropeça. Se a gente anda na presença de Deus, a gente não tropeça, porque a gente vê todas as coisas, vê os obstáculos, vê as dificuldades, a gente passa por elas. Mas se a gente anda no escuro, sem o Senhor, a gente anda nas trevas. E aí sim a gente vai tropeçar. Vamos para lá. E quando ele chega lá, irmãos, Marta escuta, ele para antes de entrar no vilarejo. Marta vai para lá. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que o Senhor pode fazer muito mais. Né? E aí Jesus fala assim, olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aí ela fala, eu sei, Senhor, que o meu irmão há de ressurgir na ressurreição dos mortos. E Jesus, né, tá lá em João 11. Jesus fala com ela, olha, eu sou a ressurreição e a vida, verso 25. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crer nisto. E aquela mente de Marta, né, uma mente teológica, ela conhecia, né, a palavra. Meu irmão vai ressurgir na ressurreição dos mortos. Mas você crê? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Marta falou assim, olha, sim, Senhor, eu creio, respondeu ela no verso 27. Eu creio que tu és o Cristo, filho do Deus, de Deus que deveria vir ao mundo. Ela falou isso e ela saiu com uma interrogação na cabeça, né? E ela foi falar assim, talvez, deve ter pensado, né? Talvez Maria, que ficou, né, prostrada aos pés do Senhor ali, ouvindo a palavra, ela deve saber o que o Senhor está falando de ser a ressurreição e a vida. Aí eu falo assim, ô Maria, Jesus está te chamando. Jesus nem estava chamando Maria, né? Mas ela falou, vai lá porque o mestre ele vai fazer alguma coisa. O que ele está falando, nem eu estou entendendo. E aí Maria, né? Maria era uma mulher dos pés, né? Ela sempre estava prostrada. Ela chega correndo, chorando, se joga aos pés do Senhor, se lança aos pés, fala a mesma coisa que Marta. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, né, o meu irmão não teria morrido. O que Jesus faz? Verso 33, né?
ele se comove, ele chora, ele se comove ao ver ali a situação de todos os homens, né? Ele vai até onde Lázaro está, manda tirar a pedra. Irmãos, os discípulos não esperavam isso. Eles não esperavam isso. Jesus mandar tirar a pedra, talvez eles estavam esperando que Jesus fosse lá consolar Marta e Maria. Jesus manda tirar a pedra. Marta até reluta, né? Diz assim: olha, Senhor, já é de 4 dias, tá cheirando mal. E aí Jesus fala: olha, mas Marta, você não lembra o que eu te falei? Por isso que nós temos que trazer à memória aquilo que o Senhor já nos falou e não deixar morrer, né? Ele falou com ela assim, olha, lá no verso 40, Jesus diz: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? E eles tiram a pedra, o Senhor diz: Lázaro, vem para fora, e ele vem todo enfaixado. E Jesus fala: tira as faixas dele, e desatai-o e deixai-o ir. E muitas pessoas creram em Jesus por causa da vida ressurreta de Lázaro. Irmãos, eu fico imaginando quão espantados, surpreendidos os discípulos não ficaram. Eles não sabiam que isso ia acontecer. Jesus sobe certa vez, Mateus 17, sobe num monte, Pedro e Tiago e João acompanhando Jesus. Jesus começa a orar e começa a resplandecer a glória de Deus, aquilo que ele é. Ali naquele momento, irmãos, ele já tinha vencido o mundo, Satanás, o pecado. Ele poderia ser glorificado, subir aos céus e sentar no trono de Deus. Era o varão aprovado por Deus em tudo. E a glória de Deus resplandecia na vida dele. Porque o que é a glória de Deus? Né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que é nós termos a glória de Deus? A glória de Deus, ou nós termos a glória de Deus, é quando o Senhor está plenamente satisfeito conosco. A satisfação de Deus é a glória nas nossas vidas. Quando o Senhor está satisfeito e ele resplandece aquela luz, fica alvo como nenhum branco da terra é. Quão espantados aqueles discípulos ficaram. Uma nuvem cobre Jesus. Eles estão no meio de uma nuvem, Jesus resplandecendo luz. Moisés encontra com Jesus. Elias encontra com Jesus e os discípulos vendo aquilo. Irmãos, eles não esperavam que isso iria acontecer. Moisés e Elias, aqueles que eles ouviram a vida toda por serem judeus, encontraram com Jesus ali no Monte da Transfiguração. Pedro, mais uma vez, fica extasiado, ele fica maravilhado com aquilo, fala assim: mestre, que bom que nós estamos aqui, todo mundo reunido. Eu, Tiago, João, você, Jesus, Elias, Moisés, vamos fazer aqui 3 tendas, uma será para você, outra para Elias, outra para Moisés. Vamos ficar aqui, tá tão gostoso essa nuvem, essa glória. E aí, de repente, né, aqueles Moisés e Elias que estavam conversando com o Senhor a respeito de como ele deveria deixar partir, né, deixar o mundo. Ou seja, eles estavam falando da crucificação, da morte do Senhor Jesus pelos nossos pecados. Eles desaparecem e eles ouvem uma voz dos céus: este é o meu filho,
Nele eu tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. Este é meu filho amado. Amém. Nele eu tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. E aí, quando eles olharam, procurando, né, quem está aqui? A ninguém mais viram, a não ser Jesus. Uma vida com Cristo, irmãos, é uma vida que nós ficamos maravilhados. Porque ele, quando começa a fazer na nossa vida, ele não para mais. Olha como que esses discípulos sempre ficavam espantados com aquilo que Jesus fazia. Irmãos, imagina isso. Jesus estava sendo perseguido em Jerusalém. Já tinha sido jurado de morte. Mas o que, que acontece quando Jesus entra em Jerusalém? O título, né, é a entrada triunfal em Jerusalém. Ele monta um jumentinho que há uma história incrível. Vocês vão lá, fala que o Senhor precisa do jumento, nem era dele, né? O Senhor precisa do jumento, desprende, mas não é esse jumento que ninguém nunca andou, ele não é adestrado, ninguém nunca andou nele. Não, o Senhor está precisando desse jumento aqui. Imagina o espanto dos discípulos. Ó, Jesus aqui, estava lá, mas igual você falou, estava lá tudo certinho. Toma aqui, eles estendem as vestes, né, o manto, coloca naquele jumentinho de sela, né? Jesus senta nele e eles vão entrar em Jerusalém. Quando eles passam as portas, irmãos, as pessoas começam a adorar o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas, bendito é o filho de Davi. Isso causou tanto espanto que os fariseus estavam tampando os ouvidos, falando, como que vocês estão fazendo? Que blasfêmia é essa? Os sacerdotes, Jesus, eles não tiveram outra escolha a não ser falar assim, Jesus, manda eles pararem de falar isso. Imagina, toda a cidade está em alvoroço dizendo isso. Hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor, bendito filho de Davi. E Jesus falou assim, olha, se eles pararem de falar, até essas pedras clamarão. Irmãos, olha como que a vida do Senhor Jesus era uma vida que surpreendia. Que surpreendia. Até mesmo na Páscoa, não é? Ó, oh, Jesus, onde que nós vamos fazer a Páscoa? Vocês vão ver um homem que vai tirar água de um poço, vai colocar o vaso na cabeça, ele vai aí, vocês vão seguindo ele. Onde ele parar, vocês falam assim, olha, o Senhor pediu para a gente usar esse lugar para fazer a Páscoa. Isso vocês vão ver um salão e é ali que a gente vai preparar. Pode entrar, prepara tudo, que depois a gente vai e chega lá. Igual aconteceu, o que o Senhor falou aconteceu. Eles viram um homem tirando a água do poço, eram as mulheres que tiravam. Um homem era totalmente inusitado. Tudo aconteceu. A água era necessária porque Jesus ia lavar os pés dos discípulos. Por isso que aconteceu isso. Dessa forma, o Senhor, então, irmãos, surpreende a gente. Né? O Senhor, partindo o pão, ele diz assim para os discípulos: esse é o meu corpo, vai ser entregue por vós. Pega o cálice e fala: esse é o cálice da nova aliança, é o meu sangue que vai ser derramado. E eu vou ter desejo, vontade de cear com vocês de novo. Mas eu sei que essa é a última ceia. Mas vou cear com vocês no reino do meu Pai. Eu vou encontrar com vocês lá e nós vamos cear de novo. Porque esse é um Senhor. Imagina o espanto daqueles discípulos. Eles não estavam compreendendo. Né? No Monte das Oliveiras, Jesus fala com ele, fica comigo, vão orar. E Jesus começa a orar e aqueles discípulos tão entristecidos que eles dormiram. Sabe quando a tristeza tira toda a nossa força, que a gente não consegue ter força para nada e dorme? Assim estavam os discípulos, dormindo, de tristeza. Mas o Senhor perseverava em oração. O Senhor perseverava. Ele morreu, irmãos. Quão impactados os discípulos não ficaram, eles não estavam esperando.
Eles não estavam esperando isso. E depois de ter morrido, ressuscitou, os discípulos ficaram espantados, irmãos. Tudo que Jesus fez surpreendeu os discípulos. Toda a vida do Senhor surpreendeu os discípulos. E por que que nós estamos tratando disso hoje? Porque o Senhor vai fazer algo que vai nos surpreender, irmãos. Nós precisamos somente estar com Ele quando Ele fizer. Às vezes nós não vamos nem compreender, mas precisamos estar com Ele, porque perto está o Senhor. O dia do Senhor se aproxima, irmãos. E o que nós precisamos fazer? É compreender? É entender? Não, é estar com Ele, porque Ele vai nos surpreender. Irmãos, uma vida que clama, uma vida que tem no seu coração, quem é esse que quer conhecer o Senhor, é surpreendido diariamente com o Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra, que nós possamos mesmo perseverar, prosseguir e conhecer o nosso Senhor, porque Ele quer, deseja nos surpreender e fazer algo que nós muitas vezes não estamos nem preparados, mas Ele vai fazer. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus maravilhoso, Pai querido, nós te entregamos esse momento. O Senhor continue se revelando a nós, se revelando à tua igreja. Senhor, nós queremos estar com o Senhor e sermos surpreendidos por aquilo que o Senhor faz, meu Deus. Oh, Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua vida. Senhor, te agradeço por esse pequeno rebanho, que o Senhor possa, ó Deus, nos conduzir cada dia mais, ó Deus, a experimentar quão bom é o Senhor. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Senhor, que nós continuamos prosseguindo em experimentar as riquezas insondáveis de Cristo Jesus dia após dia. Por mais que as circunstâncias tentem nos nublar os nossos olhos, Senhor, que nós possamos ver, que a tua luz brilhe, Senhor, que a tua luz venha, Deus, curar os nossos olhos, para que nós possamos ver somente o Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.